Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos, Deus dê graça a todos que acompanham esse canal e que recebe diariamente essa mensagem da Palavra de Deus. Quando buscamos de todo o coração a presença do Senhor, vem em nosso espírito a palavra correta, a palavra certa a ser enviada. E quando recebemos a palavra, somos edificados. Irmãos, não podemos deixar de ser edificados. A bênção na vida cristã é ser edificados, pois a própria objetivo das reuniões é de edificação. A verdadeira reunião da igreja, como está em 14:26 de 1 Coríntios, Paulo diz para a igreja: que fareis, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja o papel de cada membro do corpo de Cristo. Não é uma reunião religiosa sem função, que a gente reúne somente para ouvir alguém sem ter o que oferecer. Pelo contrário, irmãos, a palavra diz que cada membro do corpo de Cristo, na igreja verdadeira, ele tem. E quando ele tem, ele traz. Quando até na própria oração dos irmãos, quando nós ouvimos na concordância, somos edificados pela própria oração do servo, das servas de Deus, quando concordamos, porque estamos ouvindo aquela oração. E como o Espírito de Deus usa as orações dos irmãos, das irmãs mais simples, aquelas orações que saem do fundo do coração, ungida pelo Espírito Santo, nós somos edificados. Aqueles que trazem salmo, aqueles que trazem doutrina, línguas, trazem interpretação, aqueles que trazem a profecia de Deus correta, como está no capítulo 12, 1 Coríntios, que a função da profecia na igreja é para edificar, consolar, exortar a igreja que é o corpo de Cristo. Santificado é o nome de Deus. Esse é o papel de cada membro do corpo de Cristo. Funcionar, está em funcionamento, está em pleno funcionamento como cada membro do corpo humano. Por isso que a palavra diz no capítulo 12, usando como metáfora, como figura, o corpo humano. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros do seu corpo. Irmãos, quando recebemos Cristo e nos convertemos e nascemos de novo, sempre enfatizamos capítulo 12, versículo 12 e 13 de 1 Coríntios, que a palavra diz que nós somos batizados do Espírito Santo no corpo e bebemos de um só Espírito. Num corpo, esse corpo é a igreja, Cristo é o cabeça. E nós, como membros, não podemos funcionar individualmente, porque um membro está ligado a outro membro. A minha boca não pode dizer que não precisa dos meus ouvidos, os olhos não podem dizer que não precisa das mãos, as mãos não podem dizer que não precisa dos pés. Os membros estão ligados uns aos outros. Veja como o Espírito Santo que está no corpo de Cristo, que a igreja liga. Por isso, irmãos, como é bom tirar a venda dos olhos, como é bom entender o que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo. E nesses dias que estamos atravessando, estamos sendo edificados de uma forma diferente, buscando a Deus, buscando o Senhor, se humilhando diante de Deus, revendo a vida espiritual. Tenho certeza que nesses dias muitos estão revendo a vida espiritual. Muitos estão até pedindo misericórdia e perdão, porque quando tinham bastante oportunidade não reuniam, não oravam, e sente a necessidade agora de voltar a reunir, de estar com os irmãos, de funcionar. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito de Deus está colocando no coração de muitos irmãos, quando voltar a reunir, novamente com os meus irmãos, não ser um membro morto, inerte, inativo, mas um membro ativo do corpo de Cristo, funcionando com os demais irmãos, buscando de Deus para poder orar e concordar com os irmãos. Na própria oração, os irmãos serem abençoados com a palavra, com o salmo, com a doutrina, com o que o Senhor der para trazer para a comunhão dos irmãos, edificar os outros irmãos. Essa é a reunião verdadeira do corpo de Cristo. Essa reunião verdadeira, termos de todo o coração, da parte de Deus, da parte do Espírito, para podermos fazer a obra de Deus. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz, você entende o que eu vou ler aqui para poder ministrar e orar com os irmãos. Em João capítulo 1, versículo 10, a palavra diz, o verbo estava no mundo.
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Senhor Jesus, o Verbo da vida, estava no mundo. Eles não o conheceram. Por que não conheceram? Porque estavam cegos, totalmente cegados. Não podia ver, não tinham luz. A palavra diz, versículo 11, veio para o seu, e os seus não o receberam. Ele veio para a sua criação, veio para o seu povo, os seus, o povo judeu, e a palavra diz que eles não o receberam. Veja que, irmãos, que maravilha, que mistério glorioso, que coisa tremenda é a salvação, é a vida eterna. Parece tão simples, mas não é. O novo nascimento, esse batismo com o Espírito Santo no corpo é algo glorioso. Veja, não é para todos. Se nós tivemos essa experiência, tivemos que glorificar e bendizer a Deus. Estávamos cegos, não víamos, mas o Senhor abriu nossos olhos e vemos. Veio para que eram os seus não o receberam, mas eles rejeitaram. O seu próprio povo rejeitou, mas nós o recebemos. Nós, os gentios, nós o recebemos. Eles rejeitaram, não o receberam, mas nós recebemos. Nós aceitamos, nós cremos, nós nos humilhamos, nós reconhecemos nossas misérias, nosso estado pecaminoso de perdição, de desgraça e morte, condenados. Nós fomos então abençoados em Cristo, como diz Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso diz o versículo 12, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Do poder do que, irmãos? De serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas todos, nós o recebemos. Eles não receberam, eles rejeitaram, nós o recebemos. E todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós cremos no Senhor. No seu nome somos perdoados, no seu nome somos salvos, no seu nome somos redimidos e nos chamamos pelo seu nome hoje na nova aliança, porque estamos debaixo da graça, na dispensação da graça. E esses que receberam, que foram feitos filhos de Deus, diz a palavra, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não foi nossa vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que mistério, que coisa gloriosa, tudo isso na vontade de Deus, veio até nós. O Senhor abriu nossos olhos, nós o recebemos, fomos evangelizados, recebemos o evangelho da salvação, como diz 1,16 de Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Recebemos o evangelho, fomos salvos, redimidos, o poder de Deus nos transformou. Então isso não vem do homem, da carne do homem, da vontade do homem, não vem da religião formada pelo homem, pela carne e sangue, irmãos, mas do próprio Deus que fez essa obra gloriosa. Como Deus é maravilhoso, como Ele é digno de louvor e glória, como isso traz encorajamento, traz segurança. Porque, irmãos, se Deus é que nos chamou, se pela vontade de Deus nascemos de novo, somos nova criação, Ele tem esse propósito de fazer uma obra maravilhosa. Ele que começou, como diz 1,6 do livro Filipenses, aquele que em vós começou esta boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Estamos nas mãos de Deus, na vontade de Deus, fomos salvos por sua vontade, graça e misericórdia, receber Cristo. Quantos rejeitam Cristo? Quantos não querem Cristo? Mas nós queremos, nós o amamos, nós o recebemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E a palavra diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne, o Senhor dos senhores. Tudo foi feito por intermédio dele. Santificado é o nome de Cristo. Adoramos a Deus e nos glorificamos a Deus por essa certeza que não foi por nossa vontade, mas foi a vontade de Deus
que trouxe o Evangelho entre nós, pela misericórdia de Deus no Espírito. E o Espírito falou conosco pela palavra, usando um instrumento, um vaso, e nos convertemos, nascemos de novo, estamos em Deus, inserido no corpo de Cristo, batizado no corpo de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz tão claro no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15, tão claro. A palavra diz que a paz reine em vossos corações, a paz seja o árbitro em vossos corações, porque foste chamado em um corpo. Então estamos no corpo, e ao estar no corpo de Cristo, irmãos, nós temos descanso, paz. Essa paz é a certeza que estamos no corpo de Cristo. Fomos chamados em um corpo, batizados num corpo, nascido da água e do Espírito, como diz João 3,5. Que essa palavra venha edificar, encorajar, abençoar e trazer descanso e paz ao coração dos filhos e das filhas de Deus. Você não veio a Cristo por tua vontade, pela tua carne. Não, irmão, não foi da vontade do homem, da carne e do sangue, foi da vontade de Deus. A vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus que nos trouxe no início, complete essa obra até o fim em nossas vidas. Ele começou essa obra, Ele vai edificar, vai completar até o dia de Cristo. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Pai, graças te damos pela simplicidade da palavra de recebermos o Evangelho, nascermos de novo e sermos, Senhor, batizados no corpo de Cristo, que é a tua igreja, Pai, para funcionarmos como membros, edificando uns aos outros. Que tu seja glorificado e graças te damos, porque não foi por nossa vontade, mas foi a tua vontade que nos levou a Cristo e nos deu essa nova vida. Ilumina-nos mais e mais, nos enchendo do teu Espírito, do Espírito de sabedoria e revelação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, não esquecendo que hoje, às 7h30, nós teremos, neste domingo, 7h30, a live neste canal, transmitindo a palavra para todos os irmãos. Divulgue isso, se inscreva no canal, ore por isso e Deus seja glorificado. Deus abençoe a todos, até a próxima, irmãos, fiquem com Deus.